O som da chave girando na porta me acordou de um leve cochilo. Olhei para o relógio na cabeceira e vi que era pouco antes das 6 da manhã. Carlos entrou na sala em passos pesados, como fazia todas as manhãs depois do turno da noite. Não precisei olhar para saber que ele estava exausto. Os sons eram sempre os mesmos, a porta se fechando, o barulho de seus sapatos sendo tirados e o clique abafado da ducha sendo ligada no banheiro. Me sentei na cama, ajeitando os cabelos enquanto esperava por ele. Era uma rotina que já conhecíamos bem, quase automática. Quando ele finalmente entrou no quarto, enrolado na toalha e com os olhos quase fechados, sussurrou um bom dia antes de se jogar na cama. Não houve beijo, nem troca de palavras além daquelas. Mas era o suficiente, pelo menos, sempre foi. Levantei-me com cuidado para não incomodá-lo. Enquanto ele adormecia profundamente, caminhei pela casa silenciosa, sentindo o piso frio sob meus pés. O sol começava a iluminar a cozinha, onde preparei meu café. As mesmas xícaras, o mesmo aroma de sempre. Tudo parecia no lugar, mas algo dentro de mim estava inquieto. Não sabia dizer o que era, talvez fosse apenas cansaço acumulado, ou talvez a sensação de que o silêncio estava ficando grande demais entre nós. Naquela manhã, Carlos não disse nada sobre como havia sido seu turno, mas ele raramente dizia. Seus olhos fundos e o corpo cansado eram suficientes para transmitir o peso de seu trabalho. Ainda assim, eu não conseguia afastar a sensação de que havia mais. Quando passei pelo quarto para pegar minha bolsa antes de sair, observei-o por um momento. Ele estava lá, imóvel, respirando profundamente. Uma parte de mim queria perguntar se estava tudo bem, mas não tive coragem. No trajeto até o trabalho, tentei afastar aquela sensação. Era só outro dia, como tantos outros. Talvez eu estivesse exagerando, procurando algo onde não havia nada. Mas, ao atravessar o portão do escritório, o incômodo ainda estava lá, como uma pequena pedra no sapato. Naquele momento, não fazia ideia de que aquela manhã aparentemente comum seria o início de algo que mudaria tudo. O escritório estava mergulhado na rotina de sempre. O som constante dos teclados preenchia o ambiente, acompanhado de conversas esparsas entre os colegas. Mas, naquela manhã, tudo parecia um pouco diferente para mim. Havia uma leveza no ar que contrastava com o peso que sentia nos ombros. Meu corpo estava estranho, como se algo estivesse fora de sintonia. À medida que o tempo passava, comecei a sentir uma tontura suave, quase imperceptível no início. Ignorei, achando que talvez fosse apenas fome. Peguei meu café na pequena cozinha do escritório, torcendo para que o calor e a cafeína me trouxessem de volta ao normal. Mas, em vez disso, o mal-estar parecia crescer. Minhas mãos ficaram geladas, e uma onda de náusea me atingiu como um aviso silencioso de que algo não estava certo. Laura, você está bem? Perguntou Mariana, uma colega que passava pelo corredor. Sua voz parecia distante, mesmo estando a poucos passos de mim. Balancei a cabeça, tentando sorrir. Só preciso de um minuto. Acho que não dormi bem. Ela franziu o senho, mas não insistiu. Aproximei-me da minha mesa, mas os passos pareciam mais longos do que de costume. Cada movimento parecia drenante. Finalmente, cedi e fui para a enfermaria, buscando um pouco de silêncio para me recompor. Enquanto estava sentada em uma cadeira simples, com a cabeça entre as mãos, senti o celular vibrar no bolso da calça. Peguei o aparelho, imaginando que seria uma mensagem banal. Mas o que vi me fez prender a respiração. Asterisco asterisco, você realmente conhece quem está dormindo ao seu lado? Asterisco asterisco. Li aquelas palavras várias vezes, tentando entender. A mensagem era direta, mas ao mesmo tempo enigmática. O número era desconhecido, e não havia nenhuma outra mensagem na conversa, como se aquela fosse a primeira de muitas ou a única necessária. Uma parte de mim quis rir, pensando que poderia ser uma brincadeira de mau gosto. Mas outra parte, uma mais profunda, se agarrou à sensação que eu vinha ignorando desde o amanhecer. O mal-estar, o incômodo, o silêncio de Carlos, tudo começou a se conectar de uma forma que me deixava inquieta.
Tentei afastar os pensamentos, mas era como se a mensagem ecoasse na minha mente. Quem enviaria algo assim? E por quê? Respirei fundo, tentando recuperar o controle. Não fazia sentido alimentar paranoias por causa de uma mensagem aleatória. Ainda assim, algo dentro de mim insistia que aquilo não era por acaso. Quando saí da enfermaria, decidi que precisava voltar para casa. Havia algo que não podia mais ignorar. A caminho de casa, o trajeto parecia mais longo do que o habitual. O barulho do trânsito parecia abafado, como se minha mente tivesse isolado o mundo exterior para se concentrar apenas na mensagem que recebi. As palavras, tão simples, martelavam na minha cabeça: asterisco asterisco, você realmente conhece quem está dormindo ao seu lado? Asterisco asterisco. Passei por ruas que já eram parte da minha rotina, mas que agora pareciam diferentes. Era como se tudo ao meu redor tivesse assumido um tom mais intenso, cada detalhe exigindo atenção. Tentei racionalizar o que sentia, me convencer de que aquela mensagem poderia ser um engano, uma pegadinha de mau gosto, talvez até um golpe. Mas a sensação incômoda no meu peito me dizia outra coisa. Enquanto dirigia, flashes das últimas semanas surgiam na minha mente. Carlos sempre foi um homem reservado, mas nos últimos tempos ele parecia mais distante. Seu cansaço, que antes eu atribuía ao turno da noite, agora me parecia suspeito. Ele tinha evitado responder algumas perguntas sobre o trabalho recentemente, sempre se esquivando com um sorriso cansado. Nada de importante, dizia ele. Mas será que era só isso? Quando cheguei ao portão de casa, hesitei por um momento antes de entrar. Eu precisava de uma desculpa para estar ali tão cedo, algo que não levantasse suspeitas. Peguei meu celular e digitei uma mensagem rápida: asterisco asterisco, voltei para casa mais cedo, não me senti bem. Descansa, não quero te acordar. Asterisco asterisco, enviei a mensagem, embora soubesse que ele provavelmente não a lera até acordar. Ao entrar, a casa estava em silêncio absoluto, como sempre. O cheiro de café da manhã ainda pairava no ar, misturado ao leve aroma do sabonete que ele usava no banho antes de dormir. Fui direto ao quarto e o encontrei exatamente como o deixei pela manhã, adormecido, com a respiração lenta e o corpo imóvel, envolto no edredom. Observei-o por alguns segundos, tentando decidir o que fazer. Era estranho olhar para ele e sentir uma mistura de carinho e desconfiança. Ele parecia tão tranquilo, alheio ao turbilhão que estava acontecendo dentro de mim. Uma parte de mim queria simplesmente deitar ao seu lado, esquecer a mensagem e acreditar que tudo estava bem. Mas a outra parte sabia que algo precisava ser feito. Deixei o quarto em silêncio e comecei a andar pela casa, tentando encontrar respostas. Não sabia exatamente o que estava procurando, mas sabia que precisava encontrar algo, qualquer coisa, que explicasse aquele incômodo. Enquanto vasculhava a sala, ouvi meu celular vibrar mais uma vez. A mensagem era do mesmo número desconhecido: asterisco asterisco, não pare. Você está no caminho certo. Asterisco asterisco. Meu coração disparou. Eu não estava mais paranoica. Alguém sabia o que estava acontecendo, e eu precisava descobrir quem e por quê. Fiquei parada na sala por alguns segundos, encarando a nova mensagem. A frase curta, mas incisiva, parecia mais um comando do que um aviso. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo no peito, ecoando no silêncio absoluto da casa. Não era mais paranoia. Alguém estava de fato observando, ou pior, sabia de algo que eu ainda estava longe de entender. Respirei fundo e olhei ao meu redor. A sala parecia tão comum quanto sempre fora. O sofá onde assistíamos TV, a mesa com as correspondências do dia anterior, a estante de livros de Carlos que ele raramente abria. Mas, naquele momento, tudo parecia esconder algo. Comecei pela mesa. Havia apenas contas e papéis sem importância. Meus olhos correram pelos envelopes, procurando algo que não se encaixasse. Nada. Segui para o quarto, tentando não fazer barulho. Carlos continuava dormindo profundamente, virado de lado, como se o mundo estivesse em completa paz.
Peguei sua calça jogada no canto do quarto, algo que ele sempre fazia depois do trabalho, e comecei a vasculhar os bolsos. Minhas mãos tocaram algo sólido, um papel dobrado. Quando abri, percebi que era um recibo. Não era qualquer recibo. Era de um hotel. Meu estômago deu um nó. A data estampada no papel era recente, de apenas 3 semanas atrás. Pior, era de um horário em que ele deveria estar trabalhando. Senti o chão escapar por um momento. Não podia ser verdade. Voltei para a sala com o recibo em mãos, tentando juntar as peças. Será que Carlos estava mentindo sobre o trabalho? E se estivesse, o que ele estava fazendo em um hotel? Uma traição? Uma reunião secreta? Minha mente corria em círculos. Mal tive tempo de processar quando o celular vibrou novamente. Outra mensagem, asterisco asterisco, o que você encontrou é apenas o começo. Asterisco asterisco. Meu corpo inteiro ficou tenso. Como essa pessoa sabia que eu havia encontrado algo? Olhei para as janelas, para os cantos da sala, me sentindo exposta, como se estivesse sendo observada. Mas quem poderia estar vendo tudo isso? Voltei para o quarto e observei Carlos de novo. Ele ainda dormia, mas agora parecia um estranho para mim. As perguntas borbulhavam na minha mente, cada uma mais urgente que a outra. Olhei para o celular mais uma vez, mas não tinha respostas ali, apenas mais perguntas. Decidi verificar seu celular. Ele sempre deixava o aparelho no criado mudo ao lado da cama. Peguei o dispositivo com cuidado, tentando não fazer barulho. A tela estava bloqueada, mas eu sabia o código. Não encontrei nada de relevante nas mensagens recentes, mas, ao abrir o histórico de chamadas, vi algo peculiar, um número que ele ligava com frequência. Um número que não estava salvo nos contatos. Era como se cada pista fosse um fragmento de um quebra-cabeça que eu ainda não sabia como montar. O recibo, as chamadas, as mensagens que eu estava recebendo, tudo parecia desconectado, mas ao mesmo tempo ligado por algo maior. Voltei para a sala e sentei no sofá. Minha cabeça girava com possibilidades, mas uma coisa era certa, eu não podia ignorar mais nada disso. Algo estava acontecendo, e eu precisava descobrir o que era. Depois de alguns minutos no sofá, percebi que ficar parada não ia ajudar. Com o recibo ainda nas mãos, decidi que era hora de confrontar Carlos. Eu não podia mais suportar o peso das dúvidas e das mensagens enigmáticas. Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão que crescia dentro de mim, e voltei para o quarto. Carlos ainda dormia, mas o som suave da minha entrada fez com que ele se mexesse. Ele abriu os olhos lentamente, franzindo o senho ao me ver ali. Laura. O que você está fazendo aqui a essa hora? Você não devia estar no trabalho? Ignorei a pergunta e mostrei o recibo do hotel. O que é isso, Carlos? Por que você estava em um hotel na noite em que deveria estar trabalhando? Minha voz estava baixa, mas carregada de tensão. Ele se sentou na cama, claramente confuso e ainda sonolento. Pegou o papel das minhas mãos e olhou para ele por alguns segundos, como se tentasse entender a gravidade do que estava acontecendo. Laura, isso não é o que você está pensando, ele começou, mas o tom defensivo apenas inflamou minha frustração. Então o que é, Carlos? Porque não faz sentido. Eu recebo mensagens dizendo que não conheço você, e agora isso? Como você espera que eu acredite em qualquer coisa? Meu tom foi subindo, e ele levantou as mãos, tentando me acalmar. Escuta, eu não sei que mensagens são essas. Isso deve ser algum tipo de mal-entendido. Esse recibo é complicado. Não é algo que eu possa explicar assim. Complicado? Eu ri, mas sem humor. Você acha que isso ajuda? Você acha que ficar em silêncio vai resolver alguma coisa? Eu preciso da verdade, Carlos. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente desconfortável. Laura, eu estava tentando te proteger. O que eu faço fora do trabalho tem seus motivos. Mas não tem nada a ver com o que você está pensando.
Aquelas palavras só aumentaram minha raiva e confusão. Me proteger? De quê, Carlos? Como esconder coisas de minha proteção? Ele hesitou. Sua expressão parecia dividida entre falar algo ou continuar escondendo. Antes que pudesse responder, meu celular vibrou novamente. Peguei o aparelho rapidamente, com os dedos tremendo. Era outra mensagem, asterisco asterisco, ele não vai contar. Mas você pode descobrir. Asterisco asterisco. Levantei os olhos para ele, sentindo um misto de tristeza e raiva. Você sabia disso, não sabia? Que alguém está me mandando mensagens? Ele balançou a cabeça, os olhos arregalados. Não. Eu juro que não sabia. Eu nunca faria isso com você. Mas naquele momento, eu já não sabia mais o que acreditar. Carlos estava escondendo algo, e quem quer que estivesse enviando as mensagens parecia saber muito mais do que ele queria admitir. Depois daquele confronto, a tensão na casa era quase palpável. Carlos voltou para a cama, encerrando a conversa com um frustrante "confie em mim, Laura, eu resolvo isso". Mas como confiar, quando tudo o que eu tinha eram dúvidas e meia explicação? Ele parecia mais cansado do que nunca, mas eu não conseguia mais enxergar nele o homem com quem havia me casado. Havia um vazio crescente entre nós, e, pela primeira vez, eu não sabia como preenchê-lo. Com ele dormindo novamente, decidi que a única forma de entender a situação era buscar respostas por conta própria. Peguei meu laptop e fui até a sala. O recibo do hotel ainda estava comigo, assim como o número desconhecido que havia encontrado no histórico de chamadas do celular de Carlos. Cada detalhe parecia uma pista, mas nenhuma me dava um quadro completo. Comecei pelo básico. Pesquisei o nome do hotel no recibo. Era um local discreto, longe do centro da cidade, mas renomado por sua privacidade. Isso não ajudava a acalmar minha mente. Para que Carlos estaria em um lugar como aquele? Conferi as datas e horários mais uma vez, como se o papel fosse me dar uma resposta que eu estava deixando passar. Peguei meu celular e digitei o número que aparecia nas chamadas frequentes do telefone de Carlos. Minha mão tremia ao pressionar "chamar". Esperei, o coração batendo acelerado, mas a ligação caiu direto na caixa postal. A voz automática não revelava nada além do silêncio que me cercava. Continuei mexendo no celular de Carlos. Encontrei mensagens apagadas, conversas com buracos que me deixavam imaginando o pior. Em uma delas, apenas uma frase restante, asterisco asterisco, nos encontramos no mesmo lugar. Asterisco asterisco. Minha mente começava a criar histórias. Quem era ele naquele lugar? Que vida ele estava levando longe de mim? Era uma traição? Algo ilegal? Ou algo que eu não conseguia imaginar? Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem. Desta vez, mais longa, asterisco asterisco, você está perto. Olhe onde ele guarda as chaves. Asterisco asterisco. Olhei para a mensagem, incrédula. Quem estava me mandando essas mensagens? E por que essa pessoa parecia saber tanto? Levantei-me do sofá, guiada pela dica, por mais absurda que parecesse. As chaves de Carlos geralmente ficavam no porta-treco da cozinha. Mexi entre os objetos, encontrando o molho de chaves que ele sempre usava, mas uma delas se destacava. Era diferente, menor, com uma etiqueta desgastada que mal permitia ler algo. Segurando aquela chave, meu coração disparou. O que ela abria? Uma gaveta? Um cofre? Ou talvez algo que eu ainda não tinha visto? Fui até o quarto novamente, tentando não acordá-lo, e comecei a vasculhar suas coisas com mais atenção. Encontrei uma pequena mala trancada no fundo do guarda-roupa. A chave encaixava perfeitamente. Meu corpo inteiro congelou por um segundo. Quando a mala se abriu, vi documentos, envelopes e anotações. Havia nomes, endereços e fotos. Algumas eram de Carlos com outras pessoas em reuniões que eu não reconhecia. Outras eram de lugares estranhos, que ele nunca mencionou.
Meus olhos pararam em um envelope endereçado a ele. Dentro, uma carta breve, asterisco asterisco, não confie em ninguém, nem mesmo em sua esposa. Asterisco asterisco. Senti o chão escapar. Não era apenas sobre ele. Agora, eu também fazia parte desse quebra-cabeça. Sentada na beira da cama com os documentos espalhados à minha frente, senti como se o mundo ao meu redor estivesse ruindo. As fotos, os papéis, e, principalmente, aquela frase na carta, asterisco asterisco, não confie em ninguém, nem mesmo em sua esposa. Asterisco asterisco, ecoavam na minha mente. Eu não sabia se sentia raiva, medo ou apenas confusão. Uma coisa era clara, Carlos estava envolvido em algo que ia muito além de mim, muito além do nosso casamento. Eu não podia ignorar mais. Respirei fundo, organizando os papéis de volta na mala com cuidado, mas sem fechá-la completamente. Olhei para o relógio. Ele ainda dormia, mas não por muito tempo. Precisava confrontá-lo, desta vez exigindo a verdade sem rodeios. Quando Carlos acordou, ele parecia mais abatido do que nunca. Olhou para mim sentado no sofá, os olhos semicerrados, tentando entender o que estava acontecendo. Ao perceber a mala aberta ao meu lado, sua expressão mudou drasticamente. Laura, o que você fez? Ele perguntou, a voz mais baixa do que de costume. Não era uma pergunta acusadora, mas carregada de algo que eu não conseguia identificar, talvez medo, talvez cansaço. Eu fiz o que você deveria ter feito, Carlos. Eu procurei respostas. Segurei um envelope com a frase enigmática e o estendi para ele. Então me diga, o que isso significa? Quem escreveu isso? E por que você estava escondendo tudo isso de mim? Ele passou a mão pelo rosto, suspirando profundamente antes de se sentar na poltrona à minha frente. Por um momento, parecia que ele ia negar tudo de novo, mas então vi algo diferente em seus olhos, resignação. Eu queria te proteger, Laura, ele começou. Aquelas palavras já não me causavam o mesmo impacto de antes. Pareciam vazias. Proteger do quê, Carlos? Proteger como? Me mantendo no escuro enquanto recebo mensagens anônimas. Enquanto encontro recibos de hotel e cartas dizendo para você não confiar em mim? Proteger de quem? Ele hesitou, mas finalmente começou a falar. O trabalho que eu faço não é só o que você pensa. Há complicações. Gente que tenta tirar vantagem. Esse recibo de hotel não é o que parece. Foi uma reunião, algo que eu precisava fazer para evitar um problema maior. Que problema? Insisti. Carlos desviou o olhar por um instante, como se organizar as palavras fosse tão difícil quanto enfrentar a situação. Uma dívida. Alguém do trabalho me colocou em uma situação complicada. Achei que poderia resolver sozinho, sem te envolver, mas agora, as coisas saíram do controle. Tudo fazia um pouco mais de sentido, mas ainda havia lacunas. E essas mensagens? Quem está me mandando isso? O que essa pessoa sabe? Ele balançou a cabeça. Eu não sei. Mas, pelo que parece, estão tentando fazer você duvidar de mim. E, pelo jeito, está funcionando. Olhei para ele, tentando decidir se acreditava ou não. A verdade estava ali, mas parecia que eu ainda estava longe de entender tudo. Eu fiquei ali, olhando para Carlos, tentando processar tudo o que ele havia dito. Ele parecia sincero, mas a sinceridade naquele momento não era suficiente para apagar o que eu tinha descoberto. As mensagens, os documentos, o recibo de hotel, tudo ainda formava um quebra-cabeça incompleto. Mas, acima de tudo, a pergunta que mais me atormentava era: por que ele achou que podia resolver isso sozinho? Carlos, você precisa entender uma coisa, comecei, a voz mais firme do que eu esperava. Não há como consertar isso sem mim. Se você continuar me excluindo, as coisas vão piorar. Seja lá quem está mandando essas mensagens, sabe mais do que deveria, e eu não vou ficar parada esperando por outro ataque. Ele respirou fundo, claramente hesitando. Depois de um longo silêncio, finalmente respondeu: você tem razão.
Eu estraguei tudo ao tentar te proteger, mas já é tarde demais para voltar atrás. Ele abaixou os olhos, e sua expressão parecia carregada de um peso que ele finalmente estava disposto a dividir. Então, me conta tudo, insisti. Sem segredos, sem meias palavras. Se você quer minha ajuda, eu preciso saber de tudo. Carlos começou a falar, e pela primeira vez, eu senti que ele estava sendo completamente honesto. Ele explicou que havia se envolvido em uma situação complicada no trabalho. Um colega de confiança o havia convencido a participar de um investimento que acabou se tornando um grande problema. Dívidas surgiram, e quando Carlos tentou resolver sozinho, acabou se colocando em uma posição ainda pior. As reuniões no hotel eram com pessoas que poderiam me ajudar a sair disso, ele admitiu. Mas essas mesmas pessoas começaram a me pressionar, e eu não sabia o que fazer. Achei que podia lidar com isso sem te preocupar, mas agora, tudo saiu do controle. Eu queria sentir alívio por finalmente ouvir a verdade, mas a realidade era que estávamos em um buraco muito mais profundo do que eu imaginava. E essas mensagens? Quem está fazendo isso? Eu não sei, ele admitiu, com um tom de frustração genuína. Pode ser alguém ligado a essas reuniões, alguém tentando me manipular ou te assustar para me desestabilizar. Olhei para ele, tentando decidir se eu estava pronta para carregar esse fardo ao lado dele. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não havia outra opção. Tudo bem, disse, finalmente. Vamos resolver isso juntos. Mas eu tenho uma condição: não haverá mais segredos entre nós, Carlos. Nenhum. Ele assentiu, segurando minha mão. Prometo. Não haverá mais segredos. Ainda havia muito a ser resolvido, mas, pela primeira vez em dias, senti que estávamos na mesma página. Era um começo, e talvez o único caminho que nos restava. Os dias seguintes foram um turbilhão. Carlos e eu decidimos seguir o rastro das mensagens e documentos, tentando entender quem estava por trás de tudo. Ele fez contato com alguns dos nomes que apareciam nas fotos e documentos que eu havia encontrado na mala. Eram pessoas que participaram das reuniões no hotel ou tinham conexões com o trabalho dele. Cada conversa revelava um pouco mais, mas a sensação de que ainda estávamos lidando com algo muito maior não desaparecia. Enquanto Carlos lidava com os contatos, eu decidi investigar o número que vinha enviando as mensagens. Pesquisei online, mas não havia nada além de registros obscuros, sem nome ou endereço associado. A frustração só aumentava, mas eu sabia que não podia desistir. Se essa pessoa estava nos observando, ela queria algo, e eu precisava descobrir o que era. Foi então que uma nova mensagem chegou, mas dessa vez era diferente. Asterisco asterisco quer respostas. Nos encontramos às 20 horas no local do costume. Asterisco asterisco mostrei a mensagem para Carlos, que ficou pálido ao lê-la. O local do costume, ele repetiu, como se fosse óbvio. Eles querem me encontrar no hotel de novo. Você não vai sozinho, afirmei, sem dar espaço para discussão. Ele hesitou, mas sabia que argumentar seria inútil. Eu não estava disposta a deixá-lo enfrentar aquilo sem mim. Naquela noite, fomos até o hotel. O ambiente discreto parecia ainda mais carregado com a tensão que eu sentia. Ficamos esperando na recepção até que um homem desconhecido se aproximou. Ele parecia à vontade demais, como se tivesse o controle da situação. Então você trouxe sua esposa, disse ele, lançando um olhar quase divertido para Carlos. Quem é você? Perguntei, sem paciência para joguinhos. Alguém que está aqui para resolver um problema, ele respondeu, entregando um envelope a Carlos. Dentro havia mais documentos, incluindo a prova de que o colega de trabalho que havia convencido Carlos a investir estava envolvido em um esquema ilegal. Ele usou Carlos como bode expiatório para desviar o foco de si mesmo. A revelação foi um alívio e um golpe ao mesmo tempo. Carlos não era culpado, mas havia sido manipulado desde o início. O homem explicou que as mensagens foram enviadas por alguém que queria alertar sobre o perigo, mas que não podia se expor diretamente. Saímos do hotel com uma mistura de emoções. Carlos estava finalmente livre da pressão, mas os danos causados pela falta de comunicação entre nós eram reais.
A sensação de que ele poderia ter confiado em mim desde o início era difícil de ignorar. De volta para casa, Carlos segurou minha mão. Eu nunca deveria ter escondido nada de você, Laura. Obrigado por não desistir, mesmo quando eu te dei motivos para isso. Eu o encarei, sentindo que algo havia mudado entre nós. Sem mais segredos, respondi. Era a única forma de recomeçarmos. Nos dias que se seguiram, a tensão começou a se dissipar. Finalmente havia clareza, e com isso veio uma sensação de alívio. Carlos e eu decidimos deixar o passado onde ele pertencia e começar a reconstruir o que havia sido quebrado. Mas sabíamos que isso exigiria mais do que palavras. Era preciso esforço, honestidade e, acima de tudo, paciência. Uma tarde, sentados na sala, Carlos pegou minha mão e disse: Laura, eu falhei com você. Eu deveria ter confiado desde o início, mas só pensava em te proteger. Isso nunca vai acontecer de novo. Sua voz estava carregada de arrependimento, e pela primeira vez eu senti que ele estava realmente pronto para mudar. Eu sorri, apertando sua mão. Eu também errei. Talvez eu devesse ter perguntado mais cedo, ter insistido em entender o que estava acontecendo. Mas agora sabemos que só podemos resolver as coisas juntos. Decidimos, juntos, traçar um novo caminho. Carlos tomou a iniciativa de se afastar definitivamente das pessoas que haviam causado tanto problema, incluindo o colega que o manipulou. Ele também buscou ajuda para lidar com as consequências da dívida que quase destruiu tudo. Foi difícil, mas a transparência com que ele lidava agora fazia toda a diferença. Quanto a mim, comecei a trabalhar no que ainda carregava no peito. As dúvidas que surgiram no meio do caos deixaram marcas, mas eu sabia que elas não podiam definir nosso futuro. Passamos a conversar mais, compartilhar os pequenos detalhes do dia que antes pareciam insignificantes. E, lentamente, aquele abismo entre nós começou a desaparecer. Uma noite, enquanto estávamos jantando, Carlos segurou meu olhar e disse: Sabe, eu não vejo isso como um recomeço. Acho que é mais um lembrete de quem realmente somos. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Aqueles dias turbulentos nos ensinaram que nenhum relacionamento sobrevive a segredos. O passado ainda deixaria ecos, eu tinha certeza disso. Mas, enquanto nos olhávamos naquela noite, senti que estávamos mais fortes do que nunca. Ao apagar as luzes para dormir, a frase que ecoava na minha mente não era de desconfiança ou dúvida. Era algo novo, algo cheio de esperança, asterisco asterisco, sem mais segredos. Asterisco asterisco. E você, como teria agido no meu lugar? Será que teria dado uma nova chance, confiando no desejo de mudança, ou preferiria seguir um caminho diferente? Esta história nos ensina que os segredos podem destruir, mas a coragem para enfrentá-los pode transformar um relacionamento. A confiança é construída não apenas em momentos de alegria, mas, principalmente, nas adversidades. Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e refletir sobre como as escolhas moldam nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. Obrigado por estar aqui e até a próxima.